comigo, Rubro Negro, e o negócio é o seguinte, cara, que o Flamengo vem sendo prejudicado pela arbitragem já faz um bom tempo, né? Inclusive o que mais se fala é incrível, cara, sempre que tem jogo do Flamengo, na maioria das vezes, a pauta debatida nos programas esportivos, quando vão falar sobre o Flamengo, não é o jogo, não é a superioridade do Flamengo, não é a superioridade do time adversário, não é o placar elástico, não é a atuação dos jogadores, não é nada. São lances idiotas, absurdos, não foram marcados, seja a favor ou seja contra do Flamengo. Na maioria das vezes é contra o Flamengo. Um pênalti claro não dado ao Flamengo, um cartão vermelho que não foi dado para o time adversário, essas coisas. É incrível, vocês podem ver, existem inúmeros casos disso. Acabou o jogo, Flamengo e Corinthians, o que vai ser conversado? O jogo do Corinthians, o jogo do Flamengo, a atuação do Pedro, a atuação do Mateuzinho, se o Corinthians foi bem, se o Flamengo foi bem, não. A maioria das vezes são lances absurdos, lances crassos. Óbvios que qualquer um leigo completo em futebol conseguiria ver que foi um lance para cartão vermelho, que foi um lance para pênalti, que estava impedido, que foi um lance para expulsão, que foi isso, que foi aquilo, qualquer leigo conseguiria ver isso, mas não. O juiz que estudou vários anos para isso, se formou, a maioria dos juízes são formados em educação física, estudam muito, fazem curso da CBF, fazem curso de árbitro, são qualificados. Qualificados eles são, mas é incrível, parece que entra em campo a qualificação, ó, some, no passe de mágica desaparece. Enfim, vocês lembram que 4 de maio eu postei um vídeo, né, o Flamengo foi muito prejudicado, agora eu não me recordo do jogo, vou até ver aqui pra vocês, um jogo, cara, que foi um negócio absurdo, porque o Bruno Spindel, ele deu foi lá na mídia e pediu falar, cara, Flamengo e Bragantino, 4 de maio, tô procurando aqui que eu postei esse vídeo. 4 de maio de 24. Flamengo e Bragantino. Um empate, 1-1. Gol de Bruno Henrique e Pedro Henrique Ribeiro Gonçalves. Aos 30 minutos. Do Bruno Henrique foi aos 80. Esse jogo foi tão absurdo que o Bruno Spindel foi lá, cara, no final do jogo, pediu pra falar com a imprensa e deu um baita de um desabafo. Bruno Spindel, e na coletiva ainda não teve Tite. O Tite não foi na coletiva. Quem deu a coletiva foi Bruno Spindel e o Marcos Braz. Então vocês verem o estado que foi o jogo, cara. Com absurdo. Não teve técnico. Teve Bruno Spindel, final do jogo, chamando a imprensa, falando um monte de merda pra CBF. Depois na coletiva de técnico, coletiva de imprensa do técnico, não teve. Teve Bruno Spindel, Marcos Braz descendo o pau na arbitragem, na CBF como já é. Inclusive, vejam aí o que eles disseram. E houve uma solicitação para que ele falasse e a gente tem a função jornalística de ouvi-lo. O Bruno Spindel quer dar a palavra dele. Tô aqui para te ouvir, Bruno. Qual que é a tua manifestação? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço que vocês estão dando. A gente acha o que está acontecendo um assinte. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro que diz que tem roubo, e jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Bruno Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado e o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. É um assinte o que aconteceu. O Fabrício sofre falta no Maracanã, não anula um gol, o VAR não chama. Hoje o Nico, num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, um presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto, que... Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começarem a respeitar o Flamengo? É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente
acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo, e o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em 2 jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Luiz Araújo. Se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo, tentando empatar. Um absurdo. Isso que está acontecendo é um absurdo. A gente não consegue entender como é que a CBF não toma uma atitude e cada um fala o que quer, diz que tem assalto, roubo na arbitragem. Eu acho que a gente vai ter que começar a falar a mesma coisa também. A gente vai ter que pressionar a arbitragem do mesmo jeito. Ô Bruno, e a gente já viu outros clubes em determinados momentos enviarem ofícios para a comissão de arbitragem, enviarem ofícios para a CBF. É uma coisa que acontece até de forma recorrente. Eu te pergunto de forma institucional, o Flamengo pretende tomar alguma medida nos próximos dias com relação a isso? A gente vai analisar, mas a gente já enviou ofício em outros momentos e não adianta. Só o que adianta é chamar eles para a CPI, expor publicamente, dizer que é ladrão, dizer que tem assalto. É só isso que adianta. Para eles respeitarem o clube é só desse jeito. Se não fizer desse jeito, não adianta. É um absurdo. O que aconteceu hoje aqui é um absurdo. Assim, o desempenho em campo, a gente precisa desempenhar, merecer vencer. E eu acho que a gente mereceu um resultado melhor hoje. Se tivesse a expulsão no início do jogo, mudava completamente o jogo. O pênalti do Luiz Araújo também. Se o critério ali foi de anular a expulsão, tinha que ter dado o pênalti lá. E a gente está sendo prejudicado jogo a jogo, porque os outros clubes dizem que tem assalto, que tem roubo. Ofício não adianta, porque eles não respeitam desse jeito. O que respeita é só chamar para a CPI lá em Brasília, expor, dizer que é ladrão, dizer que tem assalto. É só assim que é respeito. Não tem outro jeito de ser respeitado. Pois muito bem dito, eu falei, no final desse vídeo eu falei, vai dar merda pro Spindle, ele vai ser punido, vai ser suspenso por muito tempo, porque falou da tão intocável CBF, né, na digníssima CBF, estamos uma monarquia, você não pode falar mal no rei, senão ó, cabeça decepada, basicamente isso que é a CBF aqui no Brasil, você não pode falar um A. Tomem como exemplo John Textor, né, inclusive a titia Leila ficou muito brava, hein, cara. Ficou até estranho a revolta que a titia Leila teve quando o Textor acusou a CBF, né, de corrupção, de árbitros sendo comprados. A titia Leila deu um piti, cara. Falou que o Textor tinha que ser banido do futebol, do esporte, futebol como um todo. Foi até estranho, né? Tamanho da revolta que a titia Leila teve com a fala do Textor, né? Com a acusação de um Textor. Mas vamos deixar de lado isso. Vocês viram aí? O Bruno Spindle desceu o pau e não deu outra. Hoje é dia 15, foi dia 4 isso, então um mês, uma semana e 4 dias depois veio a punição de Bruno Spindle. Ele foi punido com 20 dias de suspensão por ter acusado a CBF de algo que com 99% de chance é verdade. Enfim, essa foi a punição, mas o Flamengo recorreu e Bruno Spindle está jogando por efeito suspensivo até seu julgamento ser refeito. Então ele tá que nem o Gabigol. A diferença, o Gabigol, quando o julgamento dele acabar, se ele não se der bem, ele vai ser banido do futebol por mais um ano. Bruno Spindle vai pegar, no pior dos casos, um gancho de 3 semanas aí, 20 dias, né, que foi a sua punição. Mas ele recorreu e está jogando com efeito suspensivo. Daí, assim como o Gabigol, quando o seu julgamento for remarcado, o efeito suspensivo vai cair por terra e vai permanecer a decisão desse novo julgamento, seja ela boa ou má. E também nós temos aqui, cara, outro ponto, que é o Tite, no jogo de amanhã contra o Paranense, Adenor Bach, o Tite não estará nos gramados, não estará ali no canto do gramado, no banco de reservas comandando o Flamengo. Por quê? Porque o senhor Adenor recebeu um 3º cartão amarelo. Vocês sabem por quê? Você que viu o jogo, faz ideia do porquê o Tite tomou um cartão amarelo naquele jogo? Pois é, nem eu, cara. Em pouquíssimos jogos, o Tite tomou 3 cartões amarelos. Eu tenho certeza que pelo menos 2 desses são completamente injustos, eu tenho certeza absoluta disso. Mas, enfim, é o Flamengo, né?
quando é contra o Flamengo não dá nada, mas vai ver fazer alguma coisa contra o Fluminense, que o Diniz vai ficar bravinho e nunca mais fazer nada. Vai fazer alguma coisa contra o Palmeiras, o Abel Ferreira vai descer o pau nos árbitros e não vai fazer nada, né? Afinal, o português é intocável aqui no Brasil. Ele pode falar o que ele quiser da arbitragem e não vai sofrer um A. Agora, se alguém ousar falar sobre arbitragem, sendo de outro time, principalmente o Flamengo, daí, meu amigo, você vai entrar no chicote. Enfim, essas são as informações, cara. 3 semanas de gancho para Bruno Spindle, com ele recorrendo e podendo ter essa pena cancelada, né? Essa suspensão cancelada e Tite tomando 3 cartões amarelos e desfalcando o Mengão num jogo tão difícil que vai ser o próximo, que vai ser na Liga Arena, a casa do Atlético Paranaense. Vamos estar em Curitiba, a terra do Atlético Paranaense, gramado sintético, um time completamente quebrado, vai ser dureza, cara. E para ajudar ainda mais o Flamengo, o Tite não estará presente. Esse jogo vai ser pedreiro, hein, cara. Se o Flamengo conseguir sair com um empate ou uma vitória, vai ser digno de aplauso, porque o estado que o time do Flamengo tá, a dificuldade de jogar um gramado sintético fora de casa, no estado deles, um estádio que é tão pesado assim, com seus adversários como Liga Arena, vai ser dureza, cara, vai ser dureza. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!